Olá, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre liberdade. Não é bom quando a gente tem a nossa liberdade garantida? O Brasil, por exemplo, tem o artigo 5º da Constituição que nos garante o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, de fé, etc, etc. Infelizmente, muitas das vezes, isso não é cumprido, não é respeitado por alguns juízes, enfim, não é nesse assunto que nós vamos entrar, mas quando nós falamos de liberdade, nós temos a sensação da melhor coisa que pode existir, a liberdade. E isso desde a parte física, você ter a liberdade de poder transitar aonde você quiser, a hora que você quiser, até a sua liberdade espiritual, emocional, psicológica. E hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre a prisão que muitos vivem. E não é uma prisão física, a pessoa está livre fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente, elas vivem aprisionadas. E quando nós trazemos um assunto como esse, é necessário nós darmos exemplo. Portanto, eu peço de forma antecipada desculpas pelas citações que vamos fazer, mas é para exatamente você que nos acompanha entender que nós estamos aqui trazendo um contraponto para que você não venha se tornar um escravo, uma escrava de alguém que é escravo e tem o desejo de escravizar todos aqueles o quanto ele puder fazer isso, não é? Nós trazemos aqui assuntos relacionados à Igreja Universal do Reino de Deus, que eu já fui obreiro da instituição. Eu não tenho um orgulho por ter sido obreiro, também não tenho nenhum desprezo. Foi algo muito importante na minha vida, porque hoje eu exerço a função de diácono na igreja em que eu congrego, e muita coisa que eu hoje desenvolvo na minha igreja, eu aprendi quando eu tinha 15 anos, quando eu fui obreiro da Universal. Então, para mim, foi de suma importância. Mas não é algo que, se eu não tivesse sido, eu não ia trazer aqui para vocês. Olha, eu fui obreiro e goste quem gostar, que não sei o quê. Não. Isso foi algo que Deus me deu a oportunidade de ter sido. Deus me deu a oportunidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, o fato de eu ter sido obreiro da Universal foi algo que foi permissão de Deus para um crescimento espiritual, sobretudo hoje, mais maduro, já casado, com filhos. Hoje tenho meu comércio, tenho uma empresa, tenho meus negócios. Hoje eu consigo fazer obras sociais, por exemplo, vamos fazer agora nesses dias mais um trabalho social e eu uso o meu tempo para ofertar para as pessoas que precisam. Eu corto cabelo, eu sei cortar cabelo, eu sou barbeiro também, não exerço a profissão, mas eu sei fazer isso e desde muito novo eu já sabia, já fazia isso na época que a gente fazia esses mutirões nos bairros, nas comunidades e continuamos fazendo. A minha esposa também presta um outro tipo de serviço e nós nos ajudamos. Então, tudo que eu aprendi lá atrás eu coloco em prática também até hoje de uma forma mais aperfeiçoada, de uma forma mais inteligente, porque na medida em que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai ficando mais velho no caso, a gente vai evoluindo. Esse é o normal. Mas infelizmente algumas pessoas elas não fazem isso. E, por exemplo, quando você vê uma pessoa que é muito citada aqui no nosso canal, que é o ex-auxiliar de pastor Marcelo Roque, que inclusive ultimamente está muito nervoso, porque além da gente ter trazido aqui para vocês essa informação que muitas pessoas nos trouxeram, que ele nunca foi pastor da Universal, ele sempre foi apenas um auxiliar de pastor, e isso não é nenhum demérito não, porque eu fui só obreiro, que é menos do que auxiliar, e também não é demérito, ele não teve a oportunidade de ser oficialmente um pastor, mas ele se incomoda quando as pessoas elas tocam nesse assunto. Algumas pessoas também estão falando agora aí em outros canais e ele vive dando resposta e xingando e falando palavras de baixo calão e chamando a pessoa de burro e dizendo chupa, engole, não sei o quê. Eu quero falar de prisão aqui para vocês e de liberdade. E a gente percebe que essa pessoa ela é aprisionada no seu passado. Ou seja, quando ele tinha o desejo de se tornar um pastor, quase chegou lá, não conseguiu chegar, e aí o que é que ele faz? Ele hoje vem aqui gritar aos quatro ventos, eu já fui pastor e sei como é que funciona, blá, blá, blá. Primeiro, que as informações que ele tem, qualquer pessoa fofoqueira teria também. Porque se algum pastor da Universal que acompanha as reuniões nas quintas-feiras quiser mandar para mim e-mails com o conteúdo que ele apresenta lá, eu não vou publicar aqui. Então a galera não vai me procurar, vai procurar ele.
Mas se eu tivesse aqui a mesma intenção que ele, certamente eu também receberia essas informações e estaria aqui fazendo um canal de fofoca gospel para vocês. E olha, se eu tivesse me dedicando a isso com a qualidade que nós temos aqui, porque o canal do Marcelo, ele é horrível. Você vê ele falando, ele é tão ruim apresentando no YouTube quanto ele é ruim nos programas de rádio. É por isso que não dura em rádio nenhuma, não trabalha, nunca deu certo. E o DRT que tirou foi daquele jeito que eu já falei aqui também. Mas se eu tivesse o conteúdo que ele tem lá, do jeito que o povo gosta do que não presta, esse canal aqui já tinha dado um estouro, já teria muitas pessoas acompanhando, porque o povo gosta realmente de conteúdo ruim. Por isso que o canal do Rock lá tem aquela quantidade de pessoas. Mas na hora de trazer uma qualidade para isso, você vê que não tem essa qualidade. E por que não tem essa qualidade? Porque o que se planta é algo péssimo, é algo podre, tóxico. Quando ele, por exemplo, no canal do Telegram pediu ajuda para o pessoal doar cesta básica, alimento, etc., ninguém doou. Ele não conseguiu desenvolver o trabalho. Quando ele começou a dar uma mentoria para quem quisesse vender curso no Hotmart, vender produtos no Hotmart lá, ele fracassou também. Por quê? Porque o conteúdo dele, a essência dele é completamente negativa. É completamente para o mal, para as fofocas, para aquilo que pode fazer o circo pegar fogo, como é falado popularmente. E eu estou trazendo esse assunto aqui, muitas pessoas às vezes não gostam desse embate, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, é para vocês fazerem uma reflexão. Quem é que está guiando a sua vida? Pessoas que vivem aprisionadas, elas não vão libertar você de absolutamente nada. Muito pelo contrário, elas vão aprisionar você também no mundinho dela, naquele mundo efêmero, naquele mundo completamente destroçado, em que a pessoa não consegue absolutamente prosperar em nada, vezes nada. E quando alguém traz alguma informação a seu respeito, ele fica nervoso e começa a descer o seu nível, com palavras de baixo calão, etc, 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 etc. Ou seja, aqueles são os frutos de quem nunca foi batizado como Espírito, de quem nunca leu as Escrituras, porque quando pregava para deixar um versículo era sofrível, as pessoas não gostavam. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, porque tem pessoas que acompanham lá o canal dele e comentam a ingratidão que ele tem com o seu passado. Mas ele não fala do lado negativo que ele tinha, não durava nas igrejas, ficava em igrejinha pequena, sempre como auxiliar e não conseguia fazer o trabalho dar certo. A reunião era vazia e a pregação era muito ruim, do mesmo jeito que ele é falando hoje aí. Péssimo, não é bom. Se ele não gosta de que a gente fale isso, ok. Se ele me chama de jornalista de meia tigela, ele me chama de carneirinho, bota lá umas musiquinhas e tal. Só que eu não me ofendo com isso, não. Eu não me ofendo com isso porque o material que ele tem para trabalhar é esse. Eu trago para vocês aqui informações, não é de uma, duas, três, são de muitas. Só para você ter uma ideia, eu recebi relatos, conversas, de pelo menos umas 20 pessoas, 15 pessoas, 20 é exagero, umas 15 pessoas que conhecem pessoalmente a história do Rock e traz isso aqui dizendo, olha, ele realmente é aprisionado por um espírito maligno que faz com que ele não queira nem se libertar e nem quer deixar as pessoas também serem libertas. Porque não é obrigado você... Olha, eu não concordo com a Universal, eu não quero ficar na Universal, mas eu não preciso dedicar integralmente 100% da minha vida para falar mal da Universal. E outra coisa, o Marcelo fala lá no canal dele também, que nunca nenhum líder da Universal foi lá debater porque sabe que ele tem razão. Não, na verdade, nenhum líder da Universal foi lá debater com o Marcelo porque eles têm mais o que fazer. Eles não precisam estar se trocando com o Marcelo. Quem é o Marcelo na fila do pão para que a Universal venha se preocupar com ele, pelo amor de Deus, né, gente? Eu trago sempre aqui que a Rede Globo, nos anos 90, com toda a potência que ela era, continua sendo, mas naquela época era mais, porque ela era a que dominava todas as audiências, ela era detentora da maior fatia de audiências, absurdamente longe das outras emissoras. A Universal não era nem metade do que ela é hoje e a Globo não conseguiu derrubar a Universal. Aí o Marcelo vai conseguir? Você acha que a Universal vai se preocupar com o Marcelo? Por isso que ninguém liga porque ele fala, irmão. Quem acompanha o canal do Marcelo, e se você está aqui, você sabe do que eu estou falando. Porque você já não queria ficar na Universal. Ou se você, por exemplo, acompanha, mas está na Universal ainda, talvez é porque desperta uma curiosidade para ver. Mas o material é muito ruim, o conteúdo é muito ruim. E eu não estou dizendo isso para defender a Universal, não. Porque tem muita coisa que ele fala lá que eu até concordo. Mas eu não preciso estar utilizando a minha vida exatamente para estar trazendo um assunto tão repetitivo, tão chato, procurando saber fofoca de um, fofoca de outro e trazendo. Então, assim, a liberdade ela é algo extraordinário. Você pode ser liberto. Você pode ser uma pessoa livre. Isso fisicamente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente.
E o Marcelo, ele é aprisionado espiritualmente e emocionalmente. Certamente ele dorme e acorda pensando na Universal. Se a Universal não existisse, já falei isso aqui. Marcelo quebrava o canal dele, não ia ter mais ninguém para assistir, porque não ia ter mais assunto. Ele não sei o que ele ia fazer da vida, porque até agora que fez, tudo que fez, nada deu certo. E não adianta se chatear, nem gritar, eu fui sim, pastor, e vocês podem engolir, não sei o quê. Calma, calma, fique tranquilo. Você não está dizendo que foi? Ok, fique. Se isso lhe deixa feliz, continue feliz. Mas a verdade é que você nunca foi um pastor. Você assistia a reunião de pastor. Hoje eles fazem reunião de obreiro e ex-obreiro. Se eu for lá assistir uma reunião de obreiro, eu posso assistir hoje na Universal. Mas isso não quer dizer que eu sou obreiro da Universal. Isso quer dizer que a reunião foi aberta para mim também. Então você ter assistido a reunião e ter sido auxiliar em algumas igrejas não fez de você um pastor. Ah, mas eles me consideravam. Ok. Se isso para você é o suficiente, maravilha. Mas a verdade é, o Marcelo nunca deu certo em lugar nenhum, gente. E ele não vai fazer você dar certo também não. Deixa de se alimentar desses conteúdos tóxicos e procura buscar a palavra, orar, fazer jejum, para que Deus dê um norte para a sua vida. Porque quem não tem fruto nenhum, não vai conseguir nortear você absolutamente para lugar nenhum. Tá bom? Pense bem. Liberdade. É muito bom você ser livre. A liberdade é algo riquíssimo e algo que não tem preço. Tá certo? Um forte abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Se inscreva aí no meu canal, me ajude. Compartilhe esse vídeo com os obreiros, com os membros da Universal que estão querendo enveredar por esse caminho tóxico. Muita gente gosta de assistir esse canal e falar comigo. Fico feliz, viu? Esse canal aqui não tem muitos inscritos, muitas visualizações, mas as poucas pessoas que nós conseguimos atingir, elas são alimentadas por um bom conteúdo. De vez em quando tem algo que muita gente não gosta, mas é necessário haver esse confronto para que você venha ver os dois lados da moeda, porque somente uma gazela saltitante gritando do outro lado, gritando, o lobo sempre vai ser mau se a história for contada sempre pelo Chapeuzinho Vermelho. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.